Aleluia, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma vez, diante do Pai, diante da presença do Senhor, nós estamos, e isso é bom e é maravilhoso. E hoje com aquele quadro especial, né? Você sabe que toda sexta-feira vai ter o Fala aí, Pastor. E hoje está conosco aqui o pastor Emerson. Aleluia e glória a Deus. Pastor Emerson que vai falar aí sobre saúde, corpo e ministério, uma junção de bênção que nós precisamos entender, né? Então, toda sexta-feira vai ter um pastor. Já tô conversando com o próximo pastor, fica ligado aí. Toda segunda-feira tem votação aqui para saber o assunto que vai ser na próxima sexta-feira. Então, você fica ligado aqui no Café com o Pastor. Pastor Joelso com você de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da matina. É isso mesmo, e eu já tô com ele aqui, como diz o nosso amigo Ninja. Um grande abraço pro Ninja, né? Tá na ponta da agulha aqui. Bora lá, pastor Emerson. Bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Joelson. Bom dia a todos os ouvintes, a todos aqueles que vão assistir, né, essa live, essa gravação. Que Deus possa estar aí abençoando poderosamente o teu coração, a tua família e a tua casa, em nome de Jesus. E de antemão, eu já declaro céus abertos, profetizo céus abertos sobre a tua vida, sobre a casa de todos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É bom demais ter o Senhor aqui junto conosco, né? Abrindo aí esse quadro, né? Sabemos aí, o Senhor sabe do carinho, do amor grande que eu tenho pela vida do Senhor e pela vida da sua família, né? Da pastora Eliane, do Tete, da Sara e agregados, cachorrada, gataiada, né? Meus sentimentos aí pela perca aí da Lia, né? A Lia que já se foi, tá morando no céu dos cachorros. Agora. Ah, A Lia que ficou tantos anos e enterrou tantos cachorros aí, né? Meu Deus do céu, hein? Agora é a Mel, aqui verdade. comigo é a Mel, né? A Mel já enterrou um monte de cachorro. Meu Deus do céu, viu? A Mel viveu, tá vivendo bastante, né? É uma benção. Pastor, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado, pastor. E aí, pastor, Amém. como o quadro é assim, então bora lá. Fala aí, pastor, o que Deus fala, o que a Bíblia fala. Esse assunto é bom, hein, pastor? Falar de É uma assunto. saúde, de corpo e de ministério. E é uma junção que não tem como separar. Pastor, Isso primeiro, mesmo. antes do senhor começar no assunto, fala aí quem é o pastor Emerson. Né? Eu já falei o nome de todo mundo aqui, mas fica à vontade aí. Amém. Né, eu sou, para quem não me conhece, né? Para quem não me conhece ainda, mas em breve eu creio que eu estarei conhecendo a cada um aí, né? A cada um dos irmãos aí, né? De São Gabriel do Oeste. Aí meu coração palpita em conhecê-los, tá? Eu sou o pastor Emerson, né? Caminhei muito tempo com o pastor Joelso. Pastor Joelso, eu digo assim que ele é o meu pai espiritual, né? Muitas coisas eu aprendi com o pastor Joelson, né, a caminhar, e herdei também esse dom maravilhoso que é o dom profético que ele carrega, né? Então, o filho herda aquilo que o pai carrega. Então, eu herdei este manto profético, né, da vida do meu pastorzão Joelson aí, e tenho um carinho tremendo, né, por ele, né? Então, e hoje eu vim aqui para falar sobre esse assunto, né? Corpo, saúde e ministério. É um assunto bastante delicado, um assunto que eu demorei bastante tempo para aprender também, não foi de uma hora para outra, não foi fácil, né? Se eu vier aqui falar para você também que é fácil, né? Eu estarei mentindo. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Mas é um assunto um tanto quanto delicado, assim como eu falo, né? Muitas vezes é mais fácil você falar de dízimos e ofertas, né, na igreja do que você falar sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui, né? Que é o que? A saúde, o corpo e o ministério, né? Assim como o pastor Joelso disse, que não tem como a gente desvencilhar, não tem como a gente desligar, separar o espiritual do natural. Então não tem como você separar, né, a missão espiritual da missão física, né? Então, ou seja, e o meu corpo ele tem que estar sempre preparado para obedecer às demandas, né? Obedecer às demandas do meu ministério, do meu chamado, daquilo que Deus tem proposto para minha vida, da minha missão. Então, se o meu corpo não tiver preparado, né,
com um bom condicionamento físico, uma saúde plena, o que vai acontecer? Pode ser que o espírito ele venha matar o meu corpo, o espiritual ele venha matar o meu corpo, porque o meu corpo não vai conseguir acompanhar a velocidade do mundo espiritual. E eu falo para o Sr. Jesus que o mundo espiritual ele é muito violento demais. Nós bem sabemos, nós somos pastores, nós sabemos disso, né? O mundo Sim, espiritual é algo extremamente violento, é de uma velocidade tremenda, sim, né? sim. Ontem eu tava lá no meu serviço à noite, eu tava pensando. Falei assim, eu tava pensando e aí eu vi um vídeo da preparação da preparação dos pilotos de aviões caça, né? Aviões de Sim. guerra dos Estados Unidos. Eles têm uma preparação, eu falo assim, é uma preparação alienígena o negócio Para alienígena, aguentar a entendeu? pressão. Então, tipo assim, o cara vira o olho, o cara. Por quê? Porque ele tem que preparar o corpo dele para a missão que ele vai enfrentar. Porque você já pensou, um avião caça daquele de lá, ele vai cair num local errado, não vai dar certo, vai dar errado o negócio, né? Sim. Se mesmo numa apresentação, você já pensou numa apresentação, eles derrubam um avião daquele em cima da população, da sua própria população? Por quê? Porque o corpo foi mal preparado para isso. Então, tipo assim, eles são submetidos a testes ali violentos ali para ver se o corpo deles realmente vai aguentar, né? E Sim. o mundo espiritual ele vai além disso daí, ele vai além disso aí. Então aqui estou eu, graças a Deus, e eu agradeço de antemão, já agradeço a oportunidade, né, pastor, Sim. de estar vindo aqui no programa do Senhor para tratar sobre este assunto, né? Um assunto que é bastante complexo, eu falo, é bastante complexo, é difícil de se discutir, né? Sim. Como eu disse anteriormente, eu demorei, né, para me captar essa mensagem, eu demorei para aprender, né? Eu demorei para me colocar tudo nos devidos lugares, no eixo, né? Aos padrões da minha vida, como eu levava Sim. a minha vida. E E isso me aí, trouxe pastor? um Hein? bom resultado. Sim. E aí, diante disso, diante dessa fala do senhor, agora nesse momento eu quero. Eu já tinha falado com o senhor, pedido permissão, né? E eu ia fazer, mas o senhor me antecedeu, né? Aquilo que eu já estava pensando em fazer, que é mostrar aquela foto do senhor antes, né? Sim, E depois para o pessoal ver, porque assim, ó, deixa eu falar com você aqui, presta atenção. Eu não tô aqui, nós não estamos aqui. Quando o pastor Hermes está falando aqui que demorou tempo para ele preparar, para ele falar, é porque verdadeiramente ele estava se preparando para esse tempo agora. Então, pastor Emerson, eu quero liberar uma palavra aqui do meu apóstolo José Alessandro, aqui da nossa igreja. Ele diz que agora você é a pessoa certa para o tempo certo no lugar certo. Então é isso aí, eu libero essa palavra sobre a sua vida. E aí eu quero mostrar para o pessoal aqui, quero mostrar para o pessoal aqui a foto do seu antes e do depois, e aí você pode começar já falando a partir dessa preparação aí que Deus te permitiu preparar tudo para chegar agora nesse momento. aleluia, A glória a foto tá Deus. aqui, a foto tá bem onde eu tô aqui, pastor. É, Aí, ó. tá do seu lado aí. Então, pessoal, essa foto aí para vocês analisarem aí que nós, tipo assim, nós não estamos falando de algo que nós encontramos na internet, que eu descobri na internet, o testemunho de alguém que estava na internet, não. É um testemunho meu próprio mesmo, um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo do que do que aconteceu com o meu corpo, né? Então, esse período aí que eu estava nessa foto aí, entendeu? Eu estava com o corpo todo inflamado, né, todo inflamado, porque excesso de açúcar, excesso de massa, né, é, excesso de carne gorda, então má alimentação, é, noites sem dormir, né, direito. Então, o que que acontece? Isso acarretou sérios problemas na minha vida, entendeu? Hipertensão, né? Hipertensão, um problema no coração e um problema no rim. Então, chegou um estágio da minha vida, professor Gelas, que eu tive que tomar três medicamentos. Três medicamentos. Tomei um medicamento para pressão, né? Outro para o coração, porque eu já estava com arritmia cardíaca já muito alta, elevada demais. E o funcionamento do rim. Porque o que, que acontece? Não é somente, eu só tô gordinho, não é somente só isso. Não,
eu tô acima do peso. Não, não é somente isso. Isso vai acarretando sérios problemas nas nossas vidas, né? E aí tem pessoas que dizem assim, não, você tem que se aceitar. Não, isso não é caso de aceitação. Isso é caso de urgência, é caso de tratamento, né? Isso é caso de tratamento. Mas só que a gente ouve dizer, mas só que a obesidade, ela é uma doença. Sim, se ela é uma doença, então, meu irmão, eu convido você, né? Com todo o amor que eu tenho por você, eu convido a você a buscar um tratamento, né? A buscar um tratamento para isso que está acontecendo com você, né? Porque se você demorar muito tempo, pode ser que seja tarde demais, né? Assim como eu digo e assim como eu sempre vou dizer, né? Primeiramente, ame, né? Honre a Deus, né? Primeiramente, honre a Deus. Segundo, cuide da sua saúde. Por quê? Porque existem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que precisam de você presente, entendeu? Então, ou seja, a melhor forma, eu costumo dizer que a melhor forma de você expressar o amor pelas pessoas é você primeiro amando a si próprio, né? Amando a si próprio, cuidando de si mesmo, e aí então você pode estender aquilo que está na tua vida, assim como eu e assim como o Senhor, nós estamos estendendo o que Deus propôs para nossas vidas, o que nós descobrimos em Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos propagando para a vida das outras pessoas, Ô, né? pastor, E vou falar. quando que aconteceu o start, assim, pro senhor falar, não, cara, eu tô... Porque, na verdade, o senhor tava infartando já praticamente, né? O senhor tava já infartando, teve situações e circunstâncias, por exemplo, quando aquela vez lá na chácara aconteceu com a Sara, né? A Sara ia cair no buraco lá e o senhor não conseguiu ter agilidade naquele momento. E mesmo assim, conta aí e conta também quando que foi o start de tudo, assim, que chegou um ponto que é por isso que nós estamos aqui tratando desse assunto, para que pessoas não cheguem nesse lugar para poder acordar, né, para a vida, porque de repente pode ser tarde, né, pastor? Positivo, pastor. Bem lembrado, né? Bem recordado aí. Uma das dos flashes de memória que eu tenho, né? Foi quando eu estava ali em cima a gente estava pregando ali e eu estava em cima do andaime, em cima do quiosque. Eu estava em cima do andaime ali, pregando as madeiras ali no quiosque, num daqueles quiosques que nós construímos lá dos pequenos. Aham. E aí o meu filho, ele tava embaixo e ele tava falando, velho, não sei o que, você não aguenta, tá? E aí a gente naquela brincadeira, eu falei assim, rapaz, se eu desço aí, a hora que você estalar o olho, a hora que você piscar o olho, eu já tô em cima de você, eu pego você, rapaz. Aí eu brincando com ele, eu pego você, esfrego você na grama e tá aí aquela coisa, e ele falava, então vem então. E aí quando eu desci do andaime, que eu fui correr, eu tomei dois tombos, aí ele voltou para trás, aí ele me ajudou a levantar. E aí aquele dia houve um probleminha na minha coluna, eu fiquei travado uns dias, né? Ali com bastante dores, né? E aí depois desse dia já foi acarretando diversas dores na coluna, que o senhor sabe bem disso, que Você eu, tava com eu quantos quilos? cheguei 110 quilos, Meu 110 Deus. quilos. E eu tinha uma teimosia tremenda que eu ia para o hospital, né? Hoje Deus tem me tratado bastante com esse quesito. Eu ia para o hospital e aí o senhor sabe disso, quando menos esperava eu chegava lá na casa do senhor, o pastor me leva para casa que eu não quero ficar Fugia. no hospital não. Eu fugia do hospital. Então, esse é um dos flashes, né? E o outro foi quando a Sara, ela quase caiu dentro de um buraco de fossa, né? A fossa já estava tampada, mas só que assoiou um lado e abriu-se um buraco ali. E ali ela escorregou e eu não consegui me mover do lugar. O meu corpo, a minha mente comandou. A minha mente deu o comando, mas só que o meu corpo, como o meu corpo estava muito inflamado, inchado daquele tamanho, 110 quilos, eu não pude fazer muita coisa, eu não consegui. Na realidade, eu não consegui me mover do lugar. E aí, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Ele estava ali na hora ali, ele catou a Sara pelo cabelo. E a sorte é que a Sara também era bem franzininha, né? Bem magrinha. Então, ele conseguiu sustentar o peso dela, né? Verdade. Então, é aquilo que o senhor falou, né? Aquilo que o senhor falou. Os nossos filhos precisam de nós, os nossos netos vão precisar de nós.
né? Sim. Os nossos netos vão precisar dos nossos ensinamentos. Então nós É. vamos até onde a nossa carcaça aguentar, nós vamos. Nós temos que ir, né? Nós temos essa obrigação. Se a estimativa, como a ciência fala, que a estimativa é de 80 anos, então vamos viver 80 anos, né? Ou vamos ser teimosos e vamos viver até os 90, até os 100 anos. Mas só que Chegar bem, como? né, pastor? E chegar bem. Isso, com um corpo condicionado, com É, um corpo clean, né? Um corpo, uma saúde plena, né? sim. Então, o que acontece? Isso fez com que eu fosse acordando, devagarzinho acordando, né? E aí eu passei mal uma vez, né? Passei mal uma vez ali em Dois Irmãos do Curiti, eu que eu não consegui colocar roupa, eu não consegui colocar roupa. E Meu aí eu Deus. chamei meu filho, aí ele colocou a roupa em mim, e aí ele me colocou na garupa da bicicleta, e a gente foi, a sorte que o hospital ali é meio de descida ali, Descida. meio de descida ali. Pensa um rapazinho de 50 e poucos quilos, não dá nem 50 quilos quase carregando uma Naquela época o jamanta Tete pesava 40, pô. isso, né? Carregando um cara, um corpo de uns 110 quilos, não dá, né? A sorte minha é que foi de descida ali. E eu consegui chegar ali no hospital ali. Me passaram na frente porque a situação estava crítica. A situação estava crítica. E aí eu fui medicado, pastor, fui medicado. E aí o meu filho ele continuou ali comigo. E aí ele falou assim, aí quando eu acordei, eram umas quase 2 horas da manhã, mais ou menos, a hora que eu acordei, porque eu desmaiei, parece. Meu Deus. E aí ele falou assim, pai, eu tava lá na recepção lá, e de lá, da onde o senhor tava, lá na recepção, eu escutava, todo mundo tava escutando o ronco do senhor. E todo mundo se incomodou com o senhor. Meu Deus. Você viu? Então, muitas vezes, é que nem eu falo, muitas vezes eu falo assim, gente, eu oro todo dia na madrugada, isso e tá, mas eu levanto cedo, eu vou na madrugada. Sim, nós levantamos cedo e vamos pra madrugada, mas só que muitas das vezes nossas esposas já estão na madrugada, ó, Nem dormiram. nem dormiram, elas nem dormiram, por quê? Porque ao lado delas tinha lá né, o varão tava Um ali urso. roncando ali, né? E até a gente brincava com isso. Eu não sei se eu lembro que a gente brincava com isso. Falava, não, a gente ronca que é para espantar os maus espíritos, né? Então, né? Então, na realidade, a gente brincava com isso que é para quê? Que é para a gente esconder também um sentimento de culpa, né? Um sentimento de culpa. E aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, né? Nós vamos para a palavra de Deus porque o Espírito Santo ele me motivou a isso, né? E quando eu retornei do hospital, eu tive que fazer um novo retorno lá, né? Para mim fazer exames. E aí os exames deu tudo alterado, né? Meu E Deus. o médico falou assim, seu Emerson, vamos começar com um tratamento, o senhor tem uma doença, né, chamada hipertensão, Meu Deus. eu não sei se o senhor sabe disso. Aí eu falei, não, mas eu não sou hipertenso. Ele falou assim, não, o senhor é. Eu não, não sou hipertenso. Ele falou, olha aqui, ó, o senhor é hipertenso, assim, para medicina o senhor é hipertenso. E o senhor precisa tratar essa hipertensão. Meu Deus. Aí a minha sorte é que esse médico que estava lá, um médico novo, esse médico, ele me alinhou também, né? Por Deus, ele me alinhou. Ele falou assim: ó, se você regularizar a tua alimentação, se você fazer exercício físico, se você perder peso, né? O que vai acontecer? O seu corpo ele vai responder melhor ao medicamento, ao tratamento, né? E o senhor não pode mais parar de tomar esse, mas só que o senhor não pode mais parar de tomar esse medicamento, porque é pro Meu resto da Deus. vida. O senhor viver bem é pro resto da vida. Aí tá. Cheguei em casa, o que que aconteceu? Uma depressão. Eu fiquei ali jogado na, 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 no sofá ali, né? Saí do emprego, né? O meu emprego que era quase na esquina de casa ali, né? Quase na Meu esquina de Deus. casa. E eu ia de moto, eu não ia de a pé, eu ia de moto porque eu não aguentava andar. E quando eu Meu ia de a Deus. pé, eu pedia para a pastora ir lá me pegar. Eu pedia para ela ir lá me pegar porque não dava, as pernas já estavam tudo assadas, eu não conseguia caminhar direito e é complicado, né? Só no E óleo.
Não, só no óleo, só na gordurinha. E aí o que acontece? Ah, ah, eu deitado no sofá ali, um tempo tava meio que chuvoso, eu lembro até hoje, o tempo tava meio que chuvoso, eu tava aprontando para chuva. E aí o Espírito Santo falou audivamente no meu ouvido, falou assim, ó, não acabou. Só acaba a hora que eu falar que acaba. Meu Então Deus. você calça o seu tênis e vai para a estrada, vai caminhar. E aí deu aquele start realmente na minha mente. E aí eu comecei a caminhar. Falei, não, agora eu vou caminhar. Comecei a caminhar. Comecei caminhando 3 quilômetros, 2 quilômetros. Aí comecei caminhando 5 km. Aí comecei a correr 5 km. Quando eu fui ver, eu já estava no quê? No 24 quilômetros correndo, Meu né? Deus. Então, e aí eu percebi que eu necessitava daquilo, que não era somente estética. Às vezes, é somente estética. Não, não é somente estética, né? É necessidade, porque pessoas precisam de você. Pessoas vão precisar de você, tanto do meio familiar como no meio da irmandade Sim. espiritual, né? No meio na igreja, né? Nós somos pastores, pessoas precisam de nós todos os dias. Pessoas precisam ser acessadas por nós todos os dias. E assim também como a nossa família. E aí, quando nós vamos lá para a palavra de Deus, que é algo impressionante, é tremendo demais. Eu amo esse Deus, né, esse Deus maravilhoso, Aleluia. porque nós bem sabemos que tudo que nós vamos ensinar, né, seja de experiência própria, né, ou uma experiência que nós ouvimos falar, nós temos que fundamentalizar onde? Na palavra, né? Na palavra, porque nós somos cristãos, né? Sim. E aí nós vamos lá, né? Atos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40, né? Nós vamos ver lá o que? A disposição física de Filipe, né? Aleluia. Para quê? Para atender um chamado de Deus para evangelizar o eunuco. Meu Deus. A disposição física que o Felipe tinha para ele ir lá e atender, né? Então, na madrugada, o que acontece na madrugada? O Espírito de Deus vem sobre ele, né? Vem e fala para ele assim, ó, você vai para a banda do Oriente e aí você vai encontrar um rapaz lá e esse rapaz vai estar lendo um negócio e você vai ter que ir lá explicar para ele a palavra. Rapidamente ele levanta e é o que? Ele faz o que? Ele parte, né? Ele parte. Naquela época, de certo, ele colocou uma sandália de corrida, eu falo, né? Colocou uma sandália de corrida. Era, mano, uma sandália Nossa, de corrida. a E, sandália ó, da Nike. uma sandália da Nike, ou sandália da Olímpicos, e, ó, pá! E Meu foi. Deus. Então, o que acontece? Quando ele encontra o eunuco no meio da estrada, o eunuco, ele tava na sua carruagem. E o eunuco não para, o eunuco, ele não vai parar a carruagem, né? Ele não É, vai parar a diligência dele, ele vai continuar. Por quê? Porque o eunuco, ele tem um destino. Ele tem um destino. sim. Então, ou seja, a palavra vai dizer que Filipe, ele correu do lado da carruagem. Ele corria e ele conversava e ele pregava, né? Meu Deus. Dialogava ali com o eunuco. Então, o eunuco, ele resolveu parar a carruagem, né? Ele resolveu parar a carruagem, aí Felipe subiu e pregou, falou a respeito do evangelho para ele, Meu né? Deus. Então, nós podemos ver o quê? A preparação física que Felipe estava, ou seja, a nossa preparação física, né? É importante, é de suma importância para que nós venhamos atender um chamado, atender uma missão, né, direcionada do céu para nossas vidas, né? Aleluia. Então, ou seja, se de repente, que nem eu sempre falo, se de repente, eu preciso visitar um irmão porque o irmão ele está numa situação lá e esse irmão ele precisa de uma palavra, ele precisa de um abraço, ele precisa de meu irmão, eu tô aqui junto com você, vamos que vamos. Mas só que muitas das vezes eu vou, ou o pneu do carro tá furado, ou o carro tá estragado, ou a moto tá furada ou tá estragada, porque isso acontece, isso é natural, né? Moto e carro é algo natural, é algo Sim, mecânico, sim. ele pode se estragar, né? De repente eu coloco a mão no bolso, eu não tenho nenhum tostão, né?
não tem nem um tostão. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para me pagar um Uber, não tenho dinheiro para me pagar um mototáxi, né? Aí você fala, pastor, mas só que então os caras estão numa situação miserável. Não, meu irmão, é a situação do dia a dia, entendeu? Essa situação do dia a dia, isso é natural, entendeu? É natural. Pode ser que hoje eu não tenha um recurso para me ir lá visitar o irmão. Como é que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar o meu Olímpicos no pé, entendeu? Assim como Felipe colocou, e partir, entendeu? E partir. Eu tenho que ter essa disposição. Essa é a resposta que o meu corpo tem que dar para o espiritual, né? Para o sobrenatural que vai Sim. acontecer na minha vida, É né? Então eu interessante essa costumo passagem, dizer, hein, pastor? pode Cortando o falar. senhor um pouquinho, é interessante essa mensagem, essa palavra aí, que depois que ele cumpre o propósito, é algo sobrenatural, e a gente percebe, né? O condicionamento físico dele contribuiu para que Deus salvasse aquela vida, e depois que ele prega, o eunuco aceita, ele desce, batiza ele, né? Eu não sei se o senhor ia citar essa palavra, mas a palavra diz que o Espírito de Deus levou ele. Olha só, que coisa. Nós não vamos por esse lado. Nós não vamos por esse lado, porque o senhor está falando de um. Mas assim, eu quero colocar assim: que quando nós estamos dispostos, plena físico, pleno disposição física, né, ali, em obediência à palavra, cumpre o propósito, o sobrenatural de Deus, ele não vai só sobre as pessoas, ele vem sobre nós. Porque a palavra diz que ele foi arrebatado dali, ele foi levado, ele desapareceu na frente do eunuco. Então é algo sobrenatural que veio tudo através do quê? Do espiritual, ouvir a Deus, o condicionamento físico do profeta, e depois a glória de Deus se manifesta de uma forma extraordinária na vida dele também, né? Coisa extraordinária. Linda, linda essa mensagem. É positivo. E olha só, o interessante, é interessante isso que o senhor falou, né? O interessante isso que o senhor falou é que quando o Espírito Santo de Deus levou ele, arrebatou ele, né? Ele foi até a antiga cidade lá de Asdod, que fala, né? Asdod, a Zoto, cidade chamada Zoto. E a distância da onde que ele estava para onde que ele foi arrebatado é a distância de 50 quilômetros, mais ou menos, né? Uma A maratona. distância de 50 quilômetros, olha só, ele foi arrebatado, ele foi Uhum. arrebatado, né? Ele foi arrebatado. Da distância que ele estava ali, né? Até a cidade de Zota, onde o Espírito Santo deixou ele, ou seja, ele foi, vamos colocar aqui, ele foi transladado, ele sumiu de um lugar e apareceu no outro, Sim. né? Ou seja, ele tinha preparo para isso, né? Nós temos preparo para isso. Ele foi transladado. Vup! Tá, beleza. Só que aí é o seguinte, aí ele pregou ali, ele pregou de Isoto a Cesareia. Só que aí de Isoto a Cesareia é de 90 a 100 quilômetros. Olha só, o Espírito Santo falou assim, ó, Foi de Uber? eu vou te levar 50 quilômetros, é o Uber do Espírito Santo aí, ó. Eu vou te levar 50 quilômetros, aí eu vou te largar, agora é com você, meu irmão. Só que é Meu o seguinte, Deus. tem 100 quilômetros agora para você caminhar, Meu Deus. entendeu? Então, tipo assim, ele teve um arrebatamento, ele teve um translado só, ele foi transladado uma vez só, vup, 50 quilômetros, beleza. Ele ganhou 50 quilômetros de lambuja, porque senão seriam 150 km que ele teria que caminhar, né? E aí, Fora o que mas ele já tinha como? caminhado, né? E fora o que ele já tinha caminhado e o que ele já tinha corrido. Como o Espírito Santo ele precisava de velocidade, né? Ele precisava de rapidez. Eu vou te dar uma ajuda, eu vou te dar um empurrão. Agora você vai. E na nossa vida é a mesma coisa, né? Na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes o Espírito Santo tá te dando um empurrãozinho, meu irmão. Vai, meu irmão, cuida da tua saúde, ó. Cuida da tua saúde, cuida aqui, ó. Vai por aqui, faz isso, faz aquilo, né? Vai caminhar, vai correr. Ou seja, o Espírito Santo ele tá te dando um empurrãozinho. Por quê? Porque a caminhada é longa. A É, caminhada é longa, né? é. Então, tipo assim, eu me espelho muito, né? São diversos
diversas histórias aqui, e se a gente for falar assim, dá para a gente conversar aí 2, 3 horas de boa, tranquilo, ainda falta assunto para a gente falar, né? Mas Sim. aí eu escolhi esses três assuntos, né? Esses três tópicos, porque fica mais fácil, né? É mais rápido, né? Mais resumido para a gente falar. Mas eu costumo dizer que, tipo assim, eu me espelho nesse cara. Eu falei, cara, o cara era atleta, mano. O cara, na época dele, o cara, ele era um atleta, né? Ele era um mensageiro. Ele era um mensageiro. Naquela época, quando escolhia-se um mensageiro, né? Escolhia um mensageiro, o cara tinha que ser atleta. Porque ele ia correr. Não E ia ter é, carona para hein, ele, não ia pastor? ter nada, não. Não ia ter Uber, não ia ter É. ônibus, não, era a pé. E uma coisa muito complicada. E esse assunto é muito delicado de falar, né, pastor? Porque a gente percebe que tem muitas pessoas que eles estão nesse lugar, né, de uma vida. Eu vou tirar por mim, sedentária, né? Porque de novembro pra cá, eu tive uma virada de chave na minha vida. Minha vida foi transformada, cara, totalmente. Hoje eu tô aqui falando com o senhor, eu já corri meus 7 km hoje. Já corri meus 7 km hoje. Cara, eu me sinto muito bem. Cada dia melhor, sabe? A disposição e tudo, sabe? Levantei de madrugada. Amanhã é domingo, levanto de madrugada de novo. Vou correr de novo amanhã. Decidi correr 2 dias seguidos. Cara, eu tava bem. Eu tava bem. Até que eu ganhei o exame do coração. Fui fazer 7 minutos na esteira, quase tive um piripaque lá. Aí eu falei, pô, aí o Espírito Santo falou assim: imagina se você tiver que correr para te salvar. Falei, morri. Ele falou: e se você for salvar, precisar salvar sua esposa, seus filhos, seu neto? Falei, morreu todo mundo. Porque se eu não aguento comigo, sabe? Então, é muito importante isso que o senhor está falando, né? E aí nós já vamos para o segundo ponto, né? Que é muito importante, pastor, a gente não levar isso a gente usa essa palavra de uma forma errada, mas é o nosso popular, levar isso na ignorância, mas levar isso como uma palavra de quem já teve numa situação como a do senhor, né, que já estava infartando, estava tendo taquicardia, estava obeso, e aí saiu desse lugar. Então, o senhor tem propriedade para falar. Bora lá. Beleza. Tocando nesse ponto, pastor, muitas vezes nós temos, assim como o senhor diz, nós, ao longo do nosso tempo, da nossa jornada, nós temos uma compreensão de que, uma ignorância, né, falar a verdade, uma ignorância, de que, o que vão pensar de mim, né, se eu estiver correndo, ou se eu for na academia. Não, mas na academia é assim, é assado, lá tem, na academia todo mundo se veste assim. Não, então vai pra rua, vai pro asfalto, né, que nem nós temos uma estação de treino aqui em casa. Nós treinamos aqui Sim, em casa, corremos, vamos pra rua, vamos caminhar, né, contemplar, né, e você vai caminhando, você vai correndo, Deus vai te mostrando várias coisas, né. sim, Então, e o que eu costumo dizer? Que o preparo físico e uma boa saúde nos motiva a viver intensamente o propósito do reino e também viver realizações dos nossos sonhos, né? sim, Então, ou seja, nos dá vontade de viver, né? é, Nos dá vontade de viver. Eu posso declarar, o morrer para mim, né? O morrer para mim é é lucro, lucro. e o viver é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas só que é o seguinte, só que eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver por quê? Porque existe uma missão que Deus propôs para mim e que eu vou ter que cumprir, né, nessa terra. E se eu não tiver uma saúde plena, se eu não estiver vivendo uma saúde plena, né, um bom condicionamento físico, pode ser que isso não aconteça, né? Então, voltando, nós não tem como a gente separar o espiritual do natural, não tem É, como. Ou verdade. seja, nós só vamos separar o espiritual do natural a partir do momento que nós morrermos, que essa carne aqui, esse recipiente aqui, onde habita o Espírito Santo de Deus, ele falecer.
né? E aí vai ser separado. Enquanto isso, não, meu irmão. Você vai ter que se alimentar bem, você vai ter que ter uma boa alimentação, você vai ter que ter um bom hábito, né, de viver. Por quê? Para que o seu corpo esteja preparado para cumprir com a missão que o sobrenatural vai impor sobre a tua vida, vai, né, vai derramar sobre a tua vida. E aí nós vamos para onde? Nós vamos para Josué 14, do versículo 6 ao versículo 13. E nós sabemos, nós conhecemos essa história, e nós conhecemos essa história de, 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 de longa data. Nós ouvimos diversas pregações sobre essa. Eu já ouvi diversas ministrações sobre essa palavra aqui. Mas só que quando o Espírito Santo ele estalou os meus olhos, falou: não, abre os seus olhos e veja aqui na entrelinha aqui o que eu estou querendo falar para você e o que você precisa passar para as outras pessoas, né? Então o que acontece? Aí nós vemos o quê? Nós vemos Josué 14, do 6 ao 13, nós vamos ver Caleb reivindicando uma promessa que Deus tinha colocado sobre a vida dele, né? Que era o quê? A promessa dele ter uma terra, dele ter ali a herdar de Deus ali algumas terras, né? E então, mas só que o que aconteceu? Caleb, ele dedicou a vida dele, né? Uma boa parte da vida dele para batalha, para guerra, né? Ou seja, Caleb ele era um homem de velocidade, né? Velocidade. Então, Deus, quando ele levanta eu e levanta o Senhor, ele está levantando Calebes, homens de velocidade, né? Não é melzinho na chupeta. Todo mundo acha, agora eu sou crente, agora vai ser tudo ok. Não, meu irmão, a batalha vai vir, os embates do dia a dia vai vir. Nós temos que estar preparado mentalmente, que esse é um outro assunto também, né? Mentalmente, né? E fisicamente, saúde plena, né? Para quê? Para que o corpo venha obedecer à voz do Espírito, dar uma resposta positiva para o espiritual. E então nós vemos Caleb chegando ali, né? Diante de Josué e fala assim, ó, Josué, é o seguinte, cara, quando Deus me escolheu para a gente ir lá fazer expiação da sondar a terra prometida lá, eu tinha a idade de 40 anos. Eu tinha a idade de 40 anos e eu me lembro até hoje, né? Quando a gente foi lá, né? E a minha resposta foi uma resposta positiva ao chamamento. A resposta de Caleb foi uma resposta positiva ao chamamento. Mas, infelizmente, muitos dos irmãos que estavam ali com seus olhos vendados ali não conseguiram enxergar o que ele enxergou, né? Por quê? Porque ele tinha um corpo preparado, ele tinha uma saúde preparada, ele tinha um bom condicionamento físico. E aí, quando eu falo que quando você tem uma saúde plena e um condicionamento físico, ele vai te motivar a viver intensamente o propósito do reino. É isso aqui que eu estou falando. Caleb, ele viu além, né? Ele viu além. Caleb tinha uma disposição. Não, cara, é isso aqui que a gente precisa. É isso aqui mesmo que Deus está nos dando. E aí ele fala assim, ó, já se passa o quê? 45 anos desde quando eu fui chamado. Ou seja, hoje eu tô na idade de 85 anos, mas só que é o seguinte, Josué, o mesmo vigor que eu tinha como 40 anos eu tenho agora com 85 anos. O mesmo vigor de entrar numa guerra e sair dela, ou seja, de entrar numa batalha, lutar essa batalha e voltar vivo dela. É isso que ele quis dizer. Entrar e sair é o quê? É ir e retornar são e salvo em vida. Ou seja, o meu corpo responde à minha mente. Josué, o meu corpo ainda responde à minha mente. Entendeu? A minha mente fala vai, o meu corpo vai. A minha mente fala age, o meu corpo vai agir. E aí o que acontece? Aí ele fala assim, ó, só que é o seguinte, e eu quero as terras, né, do monte. Eu quero o monte. E o monte ali, o monte ali ainda era habitado, né, por uma raça chamada Anaquins, homens fortes de guerra. Ali existiam cidades fortificadas. Ele falou: não, eu quero aquela de lá. Ou seja, eu estou disposto a lutar por aquela de lá, por aquela terra ainda. Então, seja, e aí eu trago para nós qual que é a nossa disposição em lutar por aquilo que Deus nos entregou. Qual que é a minha disposição hoje em lutar pela minha família, lutar pelos meus irmãos, em ajudar meus irmãos? Qual que é a minha disposição?
se o meu corpo ele não tiver um condicionamento físico apropriado, infelizmente pode ser que a minha resposta, né, para aquilo que o céu está comandando para minha vida, pode ser que a minha resposta não seja o que o céu está querendo, infelizmente. Então, o Verdade. que acontece? E nós temos essa ignorância de pensar dessa forma, né? E aí você vai lá em Mateus capítulo 5, no versículo 41, vai falar assim, ó, se o seu irmão, né, chamar você para caminhar 1 milha, que você caminhe 2 milhas com ele. Meu Só Deus. que é o seguinte, como que eu vou caminhar 2 milhas com o irmão se eu não consigo caminhar 1 milha, se eu não consigo caminhar 800 metros? Não Se eu consegue não ir no consigo, mercado a pé. eu não consigo ir no mercado a pé. Para ir no mercado, eu preciso entrar no carro, eu preciso ligar o ar-condicionado. Olha só, tem um sinal de alerta, gente. Tem um sinal de alerta, entendeu? A cidade onde que eu moro aqui, o senhor sabe disso. A cidade Sim. aqui da Ana, aqui, meu irmão, aqui é 50 graus. Tem um sol Aqui é só para 50 ir. graus. Tem um sol para cada um. Para cada um tem um sol aqui, Ó, e né? falar nisso, deixa aqui eu falar um negócio, ó. Falar nisso, você já avisa o pastor Gilson aí, eu acho, eu vou mandar uma mensagem para ele também. Dia 20 de abril vou estar aí, hein? Dia 20 de Eita abril. Eu não glória. vou estar não vai dar para mim estar com vocês no retiro. Mas dia 20 de abril eu tô chegando por aí. Vou ficar por aí, eu acho que Amém. 1 semana, viu? Vou ficar aí na sua Amém. casa, viu, cara? Vamos Amém. estar junto aí. Amém. Vai ser Amém. bênção. Então nós Glória a precisamos. Deus. E esses caras, só saindo um pouquinho aí, né? Nós estamos falando, né, dentro do assunto, né? Rapaz, e esses caras que vão pra academia de carro? Eles vão correr, eles vão de moto pra correr. Eu não entendo isso. Viu? Esse dia o cara me chamou, quero mandar um beijão pro meu irmão Edson aqui. Foi o primeiro que me fez caminhar, correr 8 km. Ele falou, vamos ali. Falei, vamos, né? Aí andamos, corremos um pouco, né? Que é muita lavoura. Aí chegamos num determinado ponto lá, eu falei, vamos virar aqui? Ele falou, não sei, eu não conheço aqui. Era terra, né? Lugar de terra, que nós vamos fazer o cross-1 Aham. lá em Campo Aham. Grande, lá o Eco Park. E aí nós fomos correr na Aham. terra, né? Aí ele falou, não, eu não conheço aqui. Eu falei, puxa vida, cara, eu tô com você, como é que é um negócio desse? E aí ele me chamou pra ir correr, mas ele falou, não, nós fomos de moto até uma altura lá pra pegar pra ir correr. Eu falei, ô meu Deus do céu. Eu já Eu saio quero, daqui de casa correndo. eu quero é E ir, assim cada as dia que pessoas, passa. às vezes, né, pastor? Cada dia que passa, cresce mais a minha vontade de estar aí com vocês e de conhecer essa irmandade que o senhor fala. Rapaz, são pessoas maravilhosas. Só do senhor falar, eu já começo a imaginar. São pessoas maravilhosas, né? Em Sim, Deus. sim. E vai ser uma satisfação para mim estar aí com Amém. vocês, para mim correr junto com Eu não vocês, vejo a hora. O né? senhor tá no estúdio comigo E aqui. em nome de Jesus, e vamos falar sobre isso aí, vamos falar sobre juventude, né? Vamos falar sobre preparando o sacerdócio para o futuro, é algo tremendo também, Aleluia. algo que Vai Deus ser tem me poderoso. preparado, Deus tem pontuado sobre a minha vida, né? Sobre isso. E voltando ao nosso contexto, Sim. professor, é complicado. Eu também fico me perguntando, cara, como que é? Eu vou para academia, mas eu vou de carro. Por que eu já não vou aquecendo? Né? Por que eu já não vou aquecendo? Já chego lá aquecido, já pá, e já chego lá para fazer o negócio, né? Acontecer. Então, hoje, pastor, as pessoas elas estão muito ligadas à tecnologia, Sim. né? Então, uma vez, que nem eu falei para você, uma vez eu convidei falei assim, mas por que você não compra uma bicicleta? Para o senhor caminhar, para o senhor pedalar, né? Para o senhor ter um condicionamento. Não, mas eu vou pedalar bicicleta, eu pedalei a minha vida toda e agora chega na minha vez de andar de carro, vou pedalar bicicleta? Vou nada, andei todo, não. Você catar a sua bicicleta e você ir para o serviço, se você tiver uma mentalidade de que você está fazendo aquilo dali para o seu corpo, para que você obtenha uma saúde, uma resistência física, louvável, entendeu? É É louvável, outra coisa, né? né? Mas agora, se você tem somente uma obrigação, meu irmão, a sua mente também não vai responder, porque a sua mente vai entender que dali é uma obrigação. O seu corpo não vai querer obedecer aquilo dali, né? É Então, verdade. e aí, tipo assim, eu fiquei muito triste. Eu falei assim, cara, é para sua saúde, né? É para sua saúde. E como eu disse, pastor, esse assunto é um assunto muito delicado, é um assunto complexo, né? Que nem aqui, ó, entre caminhar 1 milha e caminhar logo 2 milhas, né? Tem pessoas, eu já ouvi diversas pessoas falar, não, mas só que isso é simbolicamente. Não, peraí.
Se nós não pararmos para viver, se nós não pararmos para viver o que a Bíblia diz e pararmos de simbolizar tudo aquilo que a Bíblia está falando, meu irmão, nós vamos se perder no meio do caminho. Nós vamos se É, perder no meio do caminho, né? Mas porque verdade. como assim? Me explica isso aí, como é que funciona isso aí? Algumas coisas da Bíblia eu vou simbolizar e a outra eu vou acatar? Não, meu irmão. Se nós formos obedecer, tem que ser ela inteira. É, Tem que ser ela inteira. Tem que ser honrar a Deus, leitura da palavra, oração, intercessão, adoração, e aí o sim. quê? Cuidar da saúde, porque a Bíblia fala pra gente cuidar da saúde. É Consagração, a né, Bíblia que pastor? tá falando. Jejum. Consagração, jejum, isso tudo é um leque. E nós temos que fazer tudo isso daí se nós quisermos dar uma boa resposta ao Espírito Santo, É. né? Eu costumo dizer assim que quando a gente vai na igreja, a gente chega lá, a gente encontra um local bem ornamentado, ali as cadeiras confortáveis, tem água, tem o quê? Tem um cafezinho para a gente tomar, né? E aí nós cultuamos e vamos embora para casa, né? Nós nem estamos lá. E eu vou falar um negócio para você. A igreja, ela só se torna um local sagrado quando você está lá dentro, porque o Espírito É. Santo se importa com você. Você saiu de lá, o Espírito Santo também vai junto com você. Então, o que que acontece? Aí, toda semana é feita uma devida manutenção para quê? Para que você possa estar lá, para te receber, para esse conforto, tá? Né? Então, por que que nós não vamos tratar desse templo aqui, cuidar desse templo, né? Fazer a manutenção da saúde desse templo. E além de tempo, é o quê? É morada do Meu Espírito Santo. Deus. Nós vamos na igreja, nós estamos lá só de passagem. O Espírito Santo não. Ele quer É. fazer morada dentro de nós. Meu Então, Deus ou do céu. seja, é louvável que nós venhamos, Aleluia. não se trata não se trata de vaidade, não é vaidade, não sei o que, vaidade, tá? Se agora eu falo uma coisa, se vaidade é viver mais tempo com saúde, então eu quero ter vaidade, então, Ah, gente. eu Alguma tenho coisa problema tá com errada. vaidade, pastor. Eu tenho problema. Vaidade, pode ir, vai. Pode ir que, né? Pode ir que eu também não tenho pressa, mas é dessa Vai. forma que tem que funcionar a nossa mente. Nós temos que Sim, ter uma mente aberta, né, sim. para esse assunto. É um assunto delicado, sim. É um assunto que ele vai machucar, né? Sim. Mas qual o ferimento que quando você vai lá fazer um curativo lá, a enfermeira, o senhor sabe disso. A enfermeira vai Sim. abrir para passar aquela Meu escovinha Deus. lá assim, ó, Aquele e sabão, lavar. aquela Hã? buchinha, Deus o livre, Lavar. cara. Não, e lava com sabão e vai Quando eu lavar. cortei minha perna, lembra aquela vez com a serra? Aham. O senhor quase desmaiou? Lembra? Eu vi aquela rapaz, que loucura aquele lá, hein? Fui lá, a Que mulher loucura chegou lá, aquele. ela meteu sabão e uma bucha, assim, uma escovinha, cara. E é uma escova mais dura que aquela escova de dente. Não, Deus o livre, cara. Meu Você Deus. entendeu? E ela mete sem nenhum. E elas não têm dó, né, cara? Nem dó, não. E vai rindo e vai conversando com você. E ainda Porque tem fala que assim: rapaz, limpar, você né, não pastor? aguenta nada mesmo, hein? Ainda tira sarra ainda, mas você não aguenta nada mais de um homem desse. Então, ou seja, esse assunto, ele traz sim esse desconforto para nós. Ele traz esse desconforto para nós, Sim. né? Então, tipo assim, que nem eu, nessa foto que o senhor pôs aí, eu tava com o corpo todo inflamado, né? Eu tava com o corpo todo inflamado, dores nas juntas, entendeu? Pressão alta, tomando remédio. E a gente sabe que o remédio de pressão, hoje, graças a Deus, hoje eu não tomo nenhum remédio, pastor. Não tomo nenhum remédio mais. A Olhando para essa pressão foto não. aqui, pastor, eu coloquei ela aqui de novo. Parece que Aham. parece Photoshop, pastor. Você viu? Não parece que eu tô, rapaz, parece que eu tô inchado, alguma coisa. E de fato, eu tava inchado, meu. Todo inflamado. Então, o que acontece? Hoje eu não tomo nenhum tipo de remédio mais, né? Eu não tomo nenhum tipo de remédio. Mas só que é o seguinte, eu mudei o meu hábito alimentar, né? Eu entrei numa reeducação alimentar. O meu estilo de vida mudou. Então, ou seja, só que assim, é que nem eu falo, gente, eu não tô falando para você parar de tomar remédio. Porque se você Sim, parar de tomar o seu remédio e continuar na mesma vibe que você tá, meu irmão, sim, sinto sim. te dizer, E vai te dar um aí, infarto. Por pastor, quê? hein, pastor, aí nós abre um leque aqui para um assunto aí que na verdade eu posso até, o pessoal pode até criticar o nosso esse vídeo aqui, criticar aqui, mas eu vou falar. Eu vou falar, né? A gente tá falando de medicação, a gente sabe que medicação é a última alternativa, né? Eu acho que o certo é bom colocar isso aí, né? Porque na verdade, o remédio, ele não deveria chamar remédio.
ele deveria chamar curédio, né? Porque remédio tem que ser antes, né? Então, assim, deixa eu te falar. É, tem um irmão nosso que tá famoso aí agora na internet. Só a turma só fala nele, né? Que é o irmão Sim, Jaro. O irmão Jaro. sim. O Irmão irmão Jairo é Jaro, ele tá complicado. famoso. Inclusive, É nós temos complicado. aqui, quero mandar um abraço, um coraçãozinho aí pro pastor Jaro, né? Eu chamo ele de irmão Jaro, né? O irmão Jaro tá famoso porque o pessoal aí tá entrando de sola no irmão Jaro aí. E aí eu Sim, queria pastor. só que, porque assim, o tempo passa rápido, a nossa gravação aqui é para 1 hora e já faz 50 minutos. Então, eu quero que o senhor dê uma pincelada aí. Eu não sei se o senhor está terminando, se o senhor tem considerações. O senhor dá uma pincelada nesse assunto do irmão Jaro e aí o senhor vai para Sim, as considerações finais. Eu não vou falar nada sim, mais. vamos fazer esse fechamento então. É algo interessante que nós seguimos, nós temos esse negócio de a gente seguir uma tendência, né? Parece que nós temos essa necessidade de seguir essa tendência, né? Então, o que acontece? Aí está se alastrando pelo mundo, né? Pessoas estão usando e abusando, né? Eu costumo dizer que se fosse bom mesmo, teria no SUS, né? Se fosse bom mesmo, teria no SUS. O SUS ia dar de graça, né? Mas não, você precisa, mas só que eu faço um acompanhamento médico. Sim, você está pagando o médico para que ele receite isso para você, né? Então ele vai fazer um acompanhamento, logicamente que ele vai fazer um acompanhamento para não dar nenhum BO de início, né? Mas futuramente pode ser que isso acarrete algum problema, porque as pessoas estão entrando de sola nisso daí, né? As pessoas estão entrando a fundo, pessoas novas, pessoas que têm condições, pessoas que têm um metabolismo ainda está recente ainda, então pessoas novas que estão caçando essa alternativa para quê? Para não mudar de vida, para não mudar de hábito, né? Ou seja, porque eu não consigo fazer uma dieta porque a dieta ela dói minha barriga, porque eu fico muito tempo sem comer, porque isso, porque aquilo. Então, eu vou caçar um meio mais fácil, mas só que esse meio mais fácil, meu irmão, para uns sim, para uns dá certo, pastor. Para uns dá certo, sim. Você entendeu? Mas para outros pode ser que dê errado, entendeu? E é isso que eu não quero, é que dê errado para você, né? Eu tava vendo um testemunho de uma mulher, né? Ela foi na internet, ela foi publicar um vídeo lá para que as pessoas não usem. Ela falou assim: o que eu perdi com o Monjarro? Eu perdi o quê? Eu perdi aí 48 quilos. Aí mostrou uma foto dela lá, uma, né, antes e uma depois, né? E aí ela, né, num look diferente, tá, né, beleza. Aí ela falou assim, e aí com isso também eu perdi os meus cabelos, né? Ela desenvolveu alopécias, então, tipo assim, ali naquele local onde ela perdeu os cabelos, ela certamente não vai mais nascer cabelo, né? Ela vai Meu ter que fazer algum Deus. procedimento estético ali, não vai mais nascer cabelo. E perdi também o meu baço, ou seja, a imunidade dela já foi os quiabo também, porque o que faz a humanidade, a imunidade em nós é o baço, né? É responsável, né? Então, para proteger o nosso corpo, né? É responsável por isso. E o que acontece? Ela falou, pessoal, não entra nessa vibe, né? Não entra nessa vibe. Procura outros meios, outros recursos. Então, ou seja, tem vários outros meios, vários outros recursos, né? E hoje eu vejo assim, e é monstruoso assim, tanto de pessoas que estão aderindo a este método que é mais fácil, né? Que é Sim. mais fácil, né? Então, o meu medo é quando passar essa tendência, o que vai ser, o que vai virar, né? Então, assim, É. o conselho que eu dou para você, né? Então, conselho tipo assim, nem minha avó fala, conselho se fosse bom não se dá, vendia, mas eu quero dar um conselho para você. Se você tem disposição, se você tem uma idade assim que, né, que você não precise usar esse tipo de medicamento, irmão, não use, né? Não use, né? Procure os recursos que o seu corpo pode proporcionar para você, né? Procure treinar, vá para uma academia, vá consultar um profissional da área de nutrição para ele fazer um cardápio para você, porque eu passei por isso também. Eu fui com
procurei um profissional da área de nutrição e foi tremendo para minha vida. Tanto é que a nutricionista, quando eu fui lá no consultório, quando eu fui, foi algo tremendo. Quando eu fui fazer o retorno, com 30, 60, 90 dias, né? 90 dias. Quantos quilos, amor? 25 quilos em 90 dias eu perdi. Meu Deus. E quando eu fui passar pela triagem lá para fazer a pré-consulta, a mulher falou: não, o senhor não é aquele rapaz que veio aqui, não. Meu Deus. Eu falei: não, sou eu sim. Falou: não, não é não. Aí ela olhou na ficha, assim, olhava para mim assim, ela falou: não, mas aqui o senhor tá com cento e poucos quilos, aqui o senhor tá com 75. Ela falou: não, tá Loucura, né, errado. pastor? Aí pra você ver como que você motiva as outras pessoas. A Sim, mulher que fez o meu pré-atendimento ali, ela falou: cara, eu preciso passar nessa nutricionista também. Ou seja, você vai motivar as outras pessoas a viver também sim, intensamente isso que você está vivendo, que é sim. bom e é agradável, né? E aí, Glória a Deus. quando eu cheguei no consultório da nutricionista, ela não me reconheceu. Aleluia. Então, ou seja, existem meios naturais para você Sim. conseguir ter êxito nisso daí, né? Ter perca de E o peso, primeiro deles é a determinação, né, pastor? determinação, foco e fé e coragem, meu irmão. Vai, Isso. posicionamento. Tem que colocar na sua cabeça, eu tenho que me reposicionar. E você se reposicionar, né? Porque o medicamento, ele vai funcionar enquanto você está tomando ele. Depois que você parar de tomar ele, ele vai parar de funcionar no seu corpo, né? E aí, se ele parar de funcionar no seu corpo, pode ser que acarrete outras coisas. Que nem É verdade. eu vi lá aquele cantor lá, ele falando também para ninguém usar, porque o cara ficou cego, né? O cara Meu desenvolveu Deus. uma cegueira. Então, muitas vezes você já tem ali querendo aparecer uma comorbidade no seu corpo. Aí você faz o uso de um medicamento de forma errada, o que, que vai acontecer? Isso vai acarretar algo sério, algo pior, né? Então, o Verdade. conselho que eu deixo aqui para vocês, né? Vai para a Bíblia. Veja o que a Verdade. Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz, o que o papai está dizendo aqui, ó. Porque tudo isso que nós falamos aqui foi Bíblia pura, pastor. Foi É, a academia celestial aqui, ó, academia celestial, né? sim, Pessoas que a gente pode se inspirar, tá tudo aqui na Bíblia aqui, ó, né? sim. Veja, olha só a foto que o pastor Joel colocou em minha, o antes e o depois, né? Aí nessa outra foto aí, eu quero deixar esclarecido, tá, pastor? Para o senhor não ser cancelado, né? Isso aí é uma arma fake, é uma arma de airsoft. Eu sou praticante de airsoft, então aí eu tirei essa foto, achei legal essa foto. Então quero deixar bem esclarecido, pessoal, é uma arma de airsoft, um armamento real. Ele parece um armamento real, mas um armamento real, né? Então, só para deixar esclarecido. Mas se vocês foram fazer uma comparação aí entre uma foto e a outra, vocês vão ver o resultado aí, né? E outra, se você não tratar a tua mente também, é complicado para você conseguir permanecer nessa caminhada. Eu costumo Verdade. dizer para mim não fácil. Ah, mas para você é fácil porque você já tá magro. Não, para mim não é fácil porque eu já tô magro. Não, não é assim que funciona o negócio. Pastor, a minha mentalidade, eu tenho que trabalhar ela, reeducar ela todos os dias. Porque Sim, a fome que eu sinto é a mesma fome de antes, quando eu tinha 100 sim, quilos. É a sim. mesma fome que tinha. A mesma Ho- fome que eu tinha, a fome que Hoje permeia mesmo, aqui. hoje mesmo eu tava afim de ficar na cama. Mas eu falei, quem controla é o Espírito Santo. Levantei, fui orar e depois fui correr. Não tem blá blá Vambora. blá. Se você deixar, Vambora. o sua mente pensa, a sua alma aplaude e concorda e o seu a carne traz uma bandejona para você de um monte de coisa. Fica deitado, fica Sim, no ar, fica isso, vai relaxar hoje, você merece. Você trabalhou a semana inteira, você tal, tal, tal. Então a gente precisa aqui mesmo, pastor. sim, Exatamente. sim, pastor, Na porque mente. o que que acontece que a gente fala, em time que se ganha não se mexe, né? Se o meu Sim, corpo não quer e a tendência da minha mente, a tendência da minha mente é seguir o meu corpo e o meu corpo seguir a minha mente. Então não vai ficar sim. naquele impasse, não vai ter êxito nenhum. Agora, a partir do momento que eu pulei em cima dos dois pés, falo, não, agora vamos, agora a gente vai conseguir, tá, pessoal? Então é assim, é assim que funciona, né? Então, vai ter momentos que você vai querer deslizar, mas aí você vai, entendeu? Você vai prosseguir, entendeu? Aleluia. É verdade. Tem algo muito, muito
que eu costumo dizer que é algo errôneo é o tal da semana do lixo. Ah, hoje é a semana do lixo. Não, não existe semana do lixo. Existe você comer as coisas em poucas proporções, Sim. né? Você não É, precisa na lá... verdade, a gente precisa passar por uma reeducação, né, pastor? Positivo, Ter pastor. uma vida regrada. Esse é o ponto Positivo. principal, né? E Positivo. não somente é uma vida regrada, disciplinada. E regra e disciplina não tem a ver com rotina. Depois a gente, outra hora, vai Positivo. falar sobre isso. E É olha, regra, vida regrada e a vida disciplinada não tem a ver com rotina. Eu sou um quebrador, um detonador de rotina. Eu não quero rotina na minha vida. Eu quero todo dia fazer diferente, correr em lugar diferente, tomar copo diferente, ler, fazer coisas diferentes, porque eu vou falar para você. A nossa mente, ela gosta de comodismo. Então, se nós deixar, o nosso corpo acompanha e aí já era, mano. Entendeu? Pastor, que bom falar com você. A gente amém. poderia ficar muito mais tempo aqui, mas nosso link vai cair daqui a pouquinho. Eu quero que o senhor, na autoridade do nome de Jesus, ore por nós, tá? Muito obrigado por esse carinho aqui que o senhor tem de estar aqui comigo, tá bom? Para dedicar esse tempo aqui para liberar aquilo que o senhor tem falado com você aí nesses tempos aí. E ore por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, ó Pai amado, em nome de Jesus, Deus, estamos aqui mais uma vez, Pai amado, na tua santa Obrigado. presença, Pai. Queremos te agradecer, Deus, por cada pontuação do céu que o Senhor trouxe Sim. sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, Amém. que a nossa mente, Senhor Deus, ó Pai amado, seja a primeira a ser condicionada, Senhor Deus, ó Pai amado, para Amém, esta Jesus. realidade, Pai, que nós Sim, estamos Senhor. vivendo e que nós temos que encarar, Senhor Deus, ó Pai Tome, amado, Senhor, e nossa mente, batalhar com nosso êxito, coração. Pai. Em Em nome de nome de Jesus. Jesus, Pai, que todo esse assunto, Senhor Deus, ó Pai Aleluia. amado, que nós colocamos aqui, Senhor Deus, ó Pai amado, nesta mesa redonda, Pai, nesse bate-papo, em nome de Jesus, Pai, que possa ser apreciado pelos nossos Amém. irmãos. Os nossos irmãos, Pai amado, venham tomar, Senhor Deus, ó Pai amado, em seus corações, Pai amado, em nome Aleluia. de Jesus, para a honra e a glória do teu santo nome, Pai. Que venha Amém, haver, Senhor Jesus. Deus, ó Pai amado, em nome de Jesus, restauração, Pai amado, Amém. corpo, mente, alma e espírito. Cura, Amém, Pai amado, Jesus. corpo, mente, Amém. Em nome de espírito, alma e Jesus. espírito, em nome de Jesus, não para nossa honra, Pai, e nem para nossa É glória, verdade, mas Pai. para a honra e a glória do teu santo Amém, nome, em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Glória Glória a a Deus, Deus. aleluia. Pastor Eliane tá aí do lado, não tá? Tá aqui ela. Chama ela aí, pessoal, conhecer ela aí. Vem cá. Aleluia. Glória a Deus, hein? Tá aqui a branquelinha aqui, ó. Parece que vocês Olha estão lá num ela. horto, viu? Parece que vocês estão num Ah, horto lá. florestal aí. É. Tá no fundo de É um casa? ambiente, é um ambiente onde que ele vem aqui sempre aqui. Olá, Pode pastora, se paz, tudo apresentar pra bem? gente aqui. Ah, tudo bem? Ó, já tem Joia. umas acerola madura ali, pronto pra colher, É, pra fazer um suco. O beija-flor fica voando pra lá e pra cá. Toda hora ele passa aqui pertinho aqui, ó. que maravilha. Pastorzão, manda um beijão aí pra Sara, pro Matheus, pra Nora. Como é que é o nome da Nora mesmo? Jeane. Oi? Giane, Jeane, manda um beijão pra ela aí também, tá? Muito O obrigado senhor vai pelo comer? carinho, pastor, por esse tempo aqui de dedicação, né? Porque o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos e o senhor tá aí dando esse tempo para liberar essa palavra tão importante para esse tempo agora. E em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério. Manda um beijão aí pro pastor Gilson, em nome de Jesus. amém, tá entregue, meu pastor. Deus abençoe o senhor, a vida do senhor, o ministério do senhor, Amém. né, os seus pastores, a sua cobertura espiritual aí, em nome de Jesus. Que Deus venha operar profundamente em todos aí, em nome de Jesus. E logo, em Aleluia. nome de Jesus, eu quero estar aí junto com vocês aí. Aleluia. Sentar na célula, falar aquilo que o céu está pontuando sobre as nossas Amém. vidas, entendeu? Vai ser duro, mas a gente vai tentar falar. Não, vai Entendeu? dar tudo certo, pastor. Eu creio em Porque nome de Jesus. a gente também toma lapada. Entendeu? De vez Amém, em com quando a gente também certeza. toma lapada. Beijo no coração de vocês, Amém. amo vocês. Tamo junto, tá? Fica na paz, meu Amém. pastorzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, é isso aí, é isso aí. Olha só, finalizando aqui o nosso Café com o Pastor especial. É isso aí, fala aí, pastor, com o pastor Emerson. Que maravilha, que bom, né?
fica a dica aí, viu? É tempo de cuidar da nossa vida, da nossa saúde, amém? Semana que vem, não perca segunda-feira, você vai voltar na enquete aqui para você decidir quem vai estar aqui na próxima sexta-feira. Tem convidado aí que vai estar aqui amanhã, você vai decidir o assunto. Quer dizer, amanhã não, né? Na segunda-feira, beleza? Toda segunda-feira, então, nós vamos decidir aquele que vai vir no programa aí no final, na sexta-feira, no Fala Aí Pastor. Vamos escolher entre 2 assuntos aí na enquete para você ouvir sobre esses assuntos na sexta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Fique com Deus, fique na paz e até a próxima. E eu fui! Programa Café com o Pastor. Café com o Pastor. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã. Apresentação: Pastor Joelson.